Nós, para todos que nos acompanham pelas redes sociais, porque é a única forma, né, que os servidores públicos, suas famílias, os milhares de pensionistas, os milhares de aposentados têm de acompanhar essa importante discussão da matéria. Nós entramos agora, então, no processo que talvez culmine daqui a pouco na votação do parecer aqui na Comissão de Administração Pública do parecer do projeto de lei complementar 46, que trata de uma ampla reforma da Previdência. Assim, às vezes a gente fica com a sensação que a gente está falando para a gente mesmo, mas eu me lembro de todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho parlamentar. Então, acreditando e me lembrando dessas pessoas, que eu vou fazer esse esforço de trazer o conteúdo do projeto de lei complementar para esse debate, e por isso a importância da votação nominal, por isso a importância da retirada de pauta, e por isso todos os requerimentos que nós estamos apresentando, eles são extremamente relevantes. Eu cheguei a escutar que essa reforma não retira direitos, que essa reforma não ataca servidores. Eu acho, pessoal, que a gente precisa ler a reforma. E a gente precisa conhecer a realidade dos servidores públicos para que nós possamos debatê-la no conteúdo. Porque dizer que aumentar em 7 anos a idade das mulheres, isso não é um problema, realmente depende do lugar que nós nos encontramos, né? Do ponto de vista do mundo em que nós nos encontramos. É muito estranho esse entendimento de que aumentar mais a idade das mulheres do que dos homens, porque a proposta que estará em discussão vai aumentar em 7 anos a idade das mulheres e em 5 anos a idade dos homens. Se nós não estamos vendo problemas nisso, de fato, é bastante estranho, né? Porque parece que nós, na sociedade mineira, pelo menos, no Brasil não, mas parece que em Minas Gerais, nós já equacionamos as questões das desigualdades de gênero. É isso que nós estamos dizendo. Se este projeto de lei complementar for aprovado aqui nessa comissão, nós estaremos dando, nós não, porque eu votarei contra, mas se o resultado for a aprovação, estará se dando o aval, dizendo que sim, que as mulheres precisam ser mais atacadas e aumentando mais a sua idade para uma aposentadoria do que os homens. Porque aí a questão de gênero estaria equacionada e as mulheres não mais exercem, pelo menos em Minas Gerais, né? No restante do Brasil não, mas no caso de Minas Gerais, as mulheres já não exercem mais atividades não remuneradas do que os homens. As mulheres, inclusive, aqui em Minas Gerais, devem ter os mesmos salários ou salários superiores aos homens, nos mesmos cargos de chefia e com a mesma formação. As mulheres aqui no estado de Minas Gerais não são elas que saem ou diminuem a sua jornada de trabalho para cuidar das crianças, porque municípios e estado não universalizaram o acesso à educação infantil. No caso do estado de Minas Gerais também, quando há pessoas com deficiência na família, não são as mulheres que cuidam das pessoas com deficiência. No restante do Brasil, sim, mas no caso de Minas Gerais, aprovando esse parecer, nós estamos dizendo que não, que isso está plenamente ou quase plenamente equacionado. Também nós estaremos dizendo que no momento que os núcleos familiares têm pessoas idosas, essas pessoas idosas não são amparadas por mulheres, de forma alguma. Nós estaremos dizendo que o Estado equacionou o atendimento e a assistência aos idosos, e, com isso, não é preciso mais o reconhecimento de tantas funções não remuneradas que as mulheres exercem, no caso de Minas Gerais, porque no Brasil os problemas continuam, mas me parece que no estado de Minas Gerais, com a tranquilidade com que essa discussão está sendo tratada, eu devo estar interrompendo 2 reuniões que acontecem ao mesmo tempo enquanto eu falo. Mas não tem problema, porque as pessoas não se importam com o argumento, né? As pessoas vão se importar com a votação final. Mas eu vou aguardar, porque o ambiente está ficando um pouquinho difícil para argumentar, presidente. Isso não foi superado. É porque é muita reunião paralela enquanto a gente fala. Isso não foi superado. A PEC já está aqui. Acho que eu posso continuar, né? Mas se eu estiver interrompendo alguma reunião, não tem problema nenhuma em
em paralisar mais um pouquinho, até porque acabei de ganhar um novo copo de água, e aí... porque, assim, eu já estou aqui num argumento de gênero, né? E com 2, 3 reuniões paralelas que acontecem ao mesmo tempo, enquanto a gente argumenta, por isso eu comecei a minha fala dizendo, quando a gente faz a argumentação, eu tenho que lembrar das pessoas que estão fora desse ambiente. Eu tenho que pensar nas pessoas que estão nos acompanhando, das pessoas que trabalharão, das mulheres que trabalharão 7 anos a mais para terem o seu direito à aposentadoria. E esse é um dos motivos pelos quais eu estou utilizando todas as ferramentas regimentais, porque eu discordo desse recorte de gênero que essa reforma da Previdência traz. É um recorte de gênero que aprofunda desigualdades, que não reconhece aquilo que a Constituição de 88 reconheceu, que são as funções exercidas pelas mulheres, que não são remuneradas, mas que não deixam, por isso, de serem funções que acrescentam na sua jornada diária de trabalho, que acrescentam no seu estresse, no seu adoecimento, e que, portanto, a redução, a diferença da idade e do tempo de contribuição entre homens e mulheres é um reconhecimento da Constituição a esse conjunto de funções que as mulheres exercem a mais em detrimento dos homens. Quando a mulher chegar ao final da sua vida de trabalho, para a aposentadoria, comparativamente ao homem, ela terá trabalhado mais do que o homem, se nós reconhecermos essas funções não remuneradas. E é por isso que a Constituição Federal reconheceu essa função não remunerada e, para tanto, há essa mudança, essa diferença de idade e tempo entre homens e mulheres. Então, eu tenho feito a mesma pergunta desde a Comissão de Constituição e Justiça, e essa pergunta não é respondida por ninguém. A gente tem líder do bloco, a gente tem líder do governo, a gente tem pessoas que vêm às comissões e defendem a reforma, mas quando a gente começa a discutir o conteúdo da reforma, as respostas não aparecem. A gente escuta de forma simplória, de forma genérica, que precisa ser uma reforma justa. Não sei onde está a justiça de uma reforma que ataca as mulheres. Então, presidente, fazendo essa primeira consideração, que é o recorte de gênero, que muito me indigna que isso esteja sendo tratado com tamanha tranquilidade na casa, eu encaminho a votação a favor do requerimento apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues para a votação nominal do requerimento de retirada de pauta, considerando exatamente a publicidade de todos os nossos atos aqui na Assembleia Legislativa. Então, presidente, são essas as considerações para o encaminhamento dessa votação. Obrigado, deputada. Agora, eu queria fazer um pedido, presidente. Sim, Vossa Excelência. Se nós pudermos diminuir as conversas paralelas, eu agradeceria. Ok. Porque todos nós temos o direito de ir conversando, discutindo, argumentando. Mas quando as conversas paralelas chegam no nível que chegou durante 8 minutos da minha fala, tem uma função, que é a função de desconcentrar, da gente perder a linha de raciocínio. Isso não é feito com todos os parlamentares que falam. Então, eu queria fazer um pedido para todo o ambiente. Claro que a gente conversa aqui o tempo inteiro, porque é próprio, né? A gente troca ideias, a gente troca opiniões. Sim, deputada, mas, no mínimo, vamos manter a ordem. No mínimo, porque, inclusive, eu até tenho um tempinho ainda. No mínimo, que as conversas elas não cheguem ao ponto de atrapalhar a intervenção do parlamentar, ou, no caso, da parlamentar, enquanto ela está tentando desenvolver o seu raciocínio.